Nós estamos nestes dias celebrando o nascimento de Jesus Cristo. Mas infelizmente, para muitas pessoas, Jesus Cristo é a pessoa menos lembrada neste dia. Nós nos lembramos do peru, nós nos lembramos do champanhe, nós nos lembramos do panetone, nós nos lembramos das luzes que devem acender e piscar e, se possível, também tocar alguma música. Nós nos lembramos de todos os detalhes, nos lembramos inclusive do Papai Noel, que, segundo o relato sagrado, não tem nada a ver com essa história. Papai Noel não é o herói do Natal. O herói do Natal é Jesus Cristo. E, infelizmente, muitas vezes, Jesus Cristo é esquecido neste momento. E eu gostaria de estar alertando a você, ouvinte, telespectador do programa Aos Pés de Jesus, que o Natal celebra o nascimento de Jesus. Aos pés de quem você deve estar neste momento? E o texto sagrado nos diz que no dia em que Jesus nasceu, o anúncio do seu nascimento foi feito a pastores que estavam guardando os seus rebanhos nas campinas da Judéia. E junto com este anjo que anunciou o nascimento de Jesus Cristo, apareceu uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E continua o relato sagrado dizendo que os pastores, passado o susto inicial da aparição angelical, decidiram deixar os rebanhos das campinas da Judéia e seguiram para a cidade de Belém, onde encontraram Jesus, como os anjos haviam anunciado, envolto em panos, porque o enxoval havia ficado na cidade de Nazaré. Maria e José empreenderam uma viagem que não estava programada, cumprindo o decreto que ordenava que cada pessoa deveria ir à cidade do seu nascimento para o recenseamento. E estando Maria próximo dos dias de dar à luz a Jesus Cristo, Jesus veio a nascer e ser colocado numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Ainda hoje, não há lugar para Jesus Cristo em muitas casas. Ainda hoje não há lugar para Jesus Cristo em muitos corações. E o texto sagrado nos diz que eles se ajoelharam e contaram o que haviam ouvido dos anjos. E o relato vai continuar, não mais agora através de Lucas, mas através de Mateus. E nos fala de uma outra visita, de homens que haviam vindo lá do Oriente, que o texto sagrado chama de magos, e a tradição chama de os reis magos. O texto sagrado não diz quantos eram, diz apenas uns magos vindo do Oriente. A tradição diz que eram 3, e até lhes dá os nomes de Gaspar, Baltazar e Belquior. Não faz diferença se eram 3, se eram 2 ou se eram 30. O que o relato nos diz é que estes homens, vindo do Oriente, se prostram diante de Jesus e oferecem dos seus tesouros o presente de ouro, incenso e mirra. Nós estamos acostumados a ver, ou pelo menos estávamos acostumados a ver, durante o Natal, a preparação do presépio, onde estava a manjedoura, com Jesus colocado na manjedoura, ao lado da manjedoura, Maria, José, um anjo, via de regra, também alguns animais, os pastores e os magos, os 3 reis magos, como coloca a tradição. Na verdade, a cena descrita no presépio nunca aconteceu, porque o relato sagrado nos diz que os pastores visitaram Jesus Cristo na noite do seu nascimento, mas os magos visitam Jesus Cristo muito tempo depois. Provavelmente entre 1 e 2 anos Jesus Cristo tinha por ocasião da visitação dos magos. Mas
a tradição coloca os magos na manjedoura, no mesmo momento em que os pastores estão visitando. Embora haja um erro de cronologia e um erro de história, mas, queridos, esta cena do presépio, ela traz uma lição. É que naquela época, em que estes homens, pastores e magos, se prostram diante de um menino deitado na manjedoura, o mundo estava acostumado a se prostrar diante de imperadores, mas por ocasião do nascimento de Jesus Cristo, em torno de uma criança sem coroa na cabeça, sem veste pomposa, sem trono, sem cetro e sem espada, o mundo inteiro se prostra diante daquela criança. E na cena do presépio nós temos pessoas indoutas como os pastores, pessoas cultas como os magos vindos do Oriente, alguns assalariados e outros senhores. E na verdade, diante daquela criança que não esboçava poder algum, o mundo inteiro teve que se prostrar. Ainda hoje, queridos, o mundo inteiro é desafiado a se ajoelhar diante de Jesus Cristo. E as pessoas não sentem muita necessidade de se ajoelhar diante de Jesus Cristo, porque não veem em Jesus Cristo uma espada, porque não veem nele um poder manifesto. Mas Jesus Cristo é o maior de todos os poderes. Quis Deus que sobre ele repousasse todo o poder. E está determinado um dia em que todos os joelhos se dobrarão diante dele e toda língua haverá de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Naquele dia, reis terão que se prostrar diante dele e dizer: Tu és Senhor. Naquele dia, escravos também se prostrarão e reconhecerão o senhorio de Jesus Cristo. Naquele dia, diante dele, vão se ajoelhar aqueles que nele não creram e que nunca sequer acreditaram no seu nascimento e na sua história. Mas a palavra de Deus nos diz que naquele momento alguns poderão também se prostrar, reconhecer o senhorio dele, mas poderão também dizer: Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu amigo, Tu és o meu irmão. E estas pessoas que terão este privilégio serão as mesmas que agora, por estes dias, em meio à festa e celebração, serão capazes de se lembrar que estão comemorando o nascimento do seu Salvador, o nascimento do menino Deus, o nascimento da encarnação do Verbo de Deus. Estarão celebrando o maior de todos os milagres, quando o Criador se tornou criatura, quando o infinito foi capaz de caber no útero de uma virgem de Nazaré. Estarão celebrando o momento em que o intocável se tornou não apenas tocável, mas alguém capaz de ser cuspido, açoitado. Estarão celebrando o momento em que o imortal, Deus, se tornou mortal, capaz de sangrar, ser assassinado em praça pública em Jerusalém, ser sepultado e por 3 dias ficar num túmulo emprestado, mas de lá ressuscitar para ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único Salvador. O que é o Natal para você? Responda isso respondendo primeiro: o que é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para você? É Ele o teu Senhor? É Ele o teu Rei? É Ele o teu mediador? É Ele o teu Salvador? A história sagrada registra que aqueles homens que vieram do Oriente ofereceram ouro, incenso e mirra.